Olá, queridos, tudo bem? Prazer estar com você aqui de novo, fazendo mais uma reflexão. Hoje falando sobre o seguinte tema: sonhe, apesar de tudo. Temos aqui dois textos para a gente basear a nossa fala. Uma está em Gênesis capítulo 37, verso 20, que diz: Vinde agora e matemo-lo e lancemo-lo numa destas covas e diremos: uma fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. O outro texto está aqui no livro de Eclesiastes, no capítulo 7, verso 8, que diz: melhor é o fim das coisas do que o início delas. Muito bem, nós temos um ditado popular que diz que aquilo que começa mal, termina mal. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Depende da onde a tua vida está situada, da onde a tua vida está baseada. Depende de quem é o teu alicerce, quem é o teu fundamento. Nós temos aqui uma história de um personagem que foi até para a Rede Record, que é José, a vida de José. José, que na ocasião em que esta história aqui é descrita, era um jovem de 17 anos de idade. E José, ele teve um sonho de ser grande, o sonho de ter uma vida expressiva, um sonho de ser uma pessoa importante na vida dele, de ser uma pessoa próspera. Teve dois sonhos. Bom, pelo menos que estão descritos aqui nas Escrituras. Podia até ser que ele tivesse tido outros sonhos. Mas, de uma maneira sucinta, ele estava num campo com seus irmãos e estavam ali amarrando feixes de lenha. E, num determinado momento, o feixe dos seus irmãos, o amarrado de feixe dos seus irmãos, se curvam diante do feixe de José. E José, então, ele conta esses sonhos para os seus irmãos e este sonho traz uma certa irritação, e já que eles já tinham de antemão uma certa resistência a José, que era um dos filhos mais jovens, né? E porque José, ele era um filho assim, poderíamos chamar de filho predileto do seu pai, que era Jacó. Então isso por si só já trazia um ciúme, já trazia uma certa resistência por parte dos irmãos. Não muito depois, José tem um novo sonho, em que ele, neste sonho, falava para os seus irmãos e para o seu pai, inclusive, que o sol, a lua e as estrelas se curvavam diante dele. Então veja, o que já não era bom, que já era muito ruim, azedou de vez, né? E então José, a partir dali, ele passou a ser perseguido pelos seus irmãos, passou a ser maltratado pelos seus irmãos, passou a ser rejeitado pelos irmãos. Isso culminou com um plano diabólico de eles quererem assassinar o próprio irmão. Então, o plano era levar José para algum canto onde eles pudessem executá-lo. E aí, no meio do caminho, então, resolveriam que matariam José e jogariam José dentro de um buraco. E um outro irmão intercedeu: não vamos fazer isso não, vamos só jogar ele dentro do buraco. E assim fizeram, jogaram José no buraco, e aí nos arredores daquele buraco passava uma caravana de traficantes de escravos que estavam indo para o Egito, e aí um dos irmãos teve uma ideia de vender José para aqueles traficantes de escravos, e assim fizeram. Agora, deixa eu fazer uma pausa aqui e dizer uma coisa para você. Para alguém que tinha um sonho de ser grande, para alguém que tinha um sonho de ser importante, de ter sucesso, de crescer, de ser próspero, a coisa havia começado muito mal. Eu não disse para você, mas José, ele, pouco tempo antes, a sua mãe havia falecido. Então, ele já estava lidando ali com a morte da sua mãe, né? Depois lidando com a rejeição dos seus irmãos, lidando com o fato de ser arrancado do seio, né, do seu pai, ele era amado pelo pai, como amava muito o seu pai. Agora, numa condição de escravo, é levado para o Egito
E lá no Egito, ele, com o passar do tempo, havia ganhado a confiança da segunda pessoa mais importante ali do Egito, que é um oficial da guarda, mas chamava-se Potifar, mas uma intriga, uma acusação injusta, um falso testemunho acabou levando José para o cárcere. Então vejam bem, agora José lida com a morte da sua mãe, com a rejeição dos seus irmãos, lida com o fato de não estar mais, no aconchego do seu pai, com a escravidão e o cárcere. Então, para alguém que tinha um sonho, um grande sonho, e passar por todas essas circunstâncias, o que a gente imagina? Lógico que José não vai chegar a lugar nenhum. E eu fico imaginando que você que está aí do outro lado, nos ouvindo, provavelmente você também tenha sonhos. Talvez você já tenha sonhado com muitas coisas grandes para a sua vida, mas as lutas, as dificuldades, os percalços da vida, de repente fez com que você parasse de sonhar. Muitas pessoas tinham sonhos para esse ano, sonho de casar, sonho de um grande projeto, de um grande negócio, e aí veio essa pandemia e de repente você perdeu o seu emprego, de repente viagens, situações que estariam alinhadas com o teu planejamento de alcançar os seus objetivos, foram parados por esta crise que nós estamos vivenciando. Eu quero dizer uma coisa para você. Quando a palavra do Senhor diz que melhor é o fim das coisas do que o início delas, essa palavra ela tem um peso eterno. E independente das circunstâncias, independente das lutas, das dificuldades, dos dramas que você possa estar vivenciando, como José também vivenciou, eu quero dizer para você que o fim não será como o começo. Não quer dizer que o começo, porque o começo foi ruim, que o final será ruim também. Mas isso tem um caminho. E o caminho de José foi que ele nunca perdeu a fé. O caminho de Josué foi que ele nunca deixou de crer. Ele sempre creu que Deus tinha o controle de toda a história. José, em momento algum, ele dependeu das circunstâncias. Embora elas apresentassem um prognóstico ruim para a vida dele, mas José, ele creu o tempo todo que Deus tinha o controle da vida dele, da história dele. Eu quero dizer para você que está aí do outro lado nos ouvindo, olha, as circunstâncias, elas não vão determinar o teu final. Se você colocar a tua fé no Senhor, se você crer que há um Deus acima de tudo e de todos, o Deus de José, o Deus que abençoou a vida de José, e eu não te contei ainda porque ele foi abençoado, é o mesmo Deus que pode abençoar a tua vida. Pois bem, depois de todos esses dramas que José passou, eu quero dizer para você que 20 anos depois, José, ele alcançou um status de governador do Egito. Isso mesmo, José se tornou o segundo na hierarquia. Depois de Faraó, era José. José, ele não só era um sonhador, como ele havia recebido o dom de Deus de interpretar sonhos. E porque ele interpretou um sonho de Faraó, por causa da sua honestidade, da sua fé, por causa do seu testemunho, José foi elevado a essa condição de governador do Egito. O Egito passava por um tempo de fome, tempo esse que foi discernido por José no sonho que Faraó teve. Muito bem, 20 anos depois, quando os filhos de Jacó, no caso, irmãos de José, chegam ao Egito para buscar comida, eles não reconheceram que eles estavam diante do governador, se prostram diante dele, reverenciam aquela autoridade que estava lá. E interessante que isso vem estar de acordo com aquele sonho que José teve lá atrás. Então, queridos, José, ele abençoou os seus irmãos, não retribuiu o mal com o mal, porque José permaneceu alinhado com os princípios da palavra de Deus. E é assim, quando o homem não se desvia dos princípios, porque Deus tem princípios para abençoar a nossa vida. Então, a melhor coisa a fazer quando ultrajado, quando
é caluniado, quando alguém quer matar o nosso sonho, quando alguém não sonha conosco, quando alguém conspira contra nós, a melhor coisa a fazer é continuar confiando em Deus. E foi isso que José fez. Eu quero dizer para você que Deus tem o propósito de abençoar a tua vida, de fazer com que o teu final seja um final abençoado. E para provar para você que José não carregou nenhuma mágoa, nenhum ressentimento, além de ter abençoado os seus irmãos, de ter trazido provisão para eles, abençoado os irmãos, abençoado o seu pai, ter concedido moradia para eles no Egito, e ter feito tantas coisas boas para aquela nação, porque aquela nação do Egito cresceu através das mãos de José. José mais tarde se casa, vem ter um filho chamado Manassés, que quer dizer Deus fez com que eu me esquecesse. Olha que coisa maravilhosa, queridos. Sabe, coloque a tua fé em Deus, coloque a tua esperança nele, para que teu coração seja livre, leve, para que a sua vida possa chegar naquilo que Deus projetou, porque Deus quer se alinhar com os teus sonhos e fazer acontecer. Creia nisso e tenha uma vida abençoada como José teve. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.